Vendo agora A Casa do Dragão, houve momentos em que você pensou, isso me lembra os melhores momentos de Game of Thrones? É porque A Casa do Dragão recuperou um tipo de narrativa que as duas últimas temporadas de Game of Thrones simplesmente abandonou. Olá, meu nome é René França e hoje eu vou falar com você sobre a diferença entre a narrativa psicológica e a narrativa sociológica. A narrativa psicológica é aquela clássica que a gente está muito acostumado a assistir. Tem um protagonista claro e as motivações desse protagonista que levam a história adiante. No caso, o protagonista é a âncora da narrativa da série. Se ele morrer, a história acaba. Todo o nosso envolvimento com a história é guiado pelo psicológico do personagem. Ele quer conquistar alguma coisa, ele quer encontrar alguma coisa, ele quer se vingar de alguém. Tudo isso, toda essa dinâmica vem daquilo que é interno, daquilo que é inerente àquele ser. Já a narrativa sociológica, como o próprio nome diz, foca em outro lugar, foca na sociedade. A pessoa, o indivíduo, ou no nosso caso aqui o personagem, ele tem menos importância narrativamente do que o mundo em que ele vive. É claro que esses personagens, eles têm o seu psicológico, eles têm as suas identidades, mas elas são moldadas pelo social, pelo meio em que eles vivem. Para dar um exemplo fácil, normalmente nós mesmos construímos as nossas histórias pessoais a partir de narrativa psicológica ou sociológica. Normalmente, quando é algo positivo, eu vou falar da minha vontade, das minhas qualidades, do meu esforço em conseguir aquilo ali que eu pretendia conseguir e que eu conquistei. Quando acontece algo não tão bom, um professor te dá uma nota ruim, alguém bate no seu carro, você tem um problema no trabalho, normalmente a gente usa a narrativa sociológica para explicar o que aconteceu. Há todo um entorno. Estava chovendo, o meu carro mecânico não arrumou direito o freio, o outro motorista veio, eu estava num dia ruim, o meu chefe veio falar comigo, caiu alguma outra coisa no meu pé. Vê que tem todo mundo à sua volta que vai moldar o que aconteceu com você naquele momento. Você não está no controle total da situação. Nos livros de Game of Thrones, a grande sacada do George R. R. Martin foi usar a narrativa sociológica para construir a relação desses personagens entre si com o mundo que habitam. Então os personagens são bem desenvolvidos, eles têm suas motivações pessoais, a narrativa psicológica está lá, mas a narrativa sociológica é tão forte que é o que permite que, não importa quem morra em Game of Thrones, a história continuasse, porque o social, o mundo, é mais importante do que um único personagem. À medida em que a série foi se distanciando dos livros, que não estão ainda escritos, ela foi indo cada vez mais para esse caminho tradicional da narrativa psicológica, focando no psicológico, nas motivações muito pessoais dos personagens e esquecendo o social, o entorno que fazia toda a diferença da série. E Casa do Dragão recuperou isso. O foco principal está nas normas, regras e valores do mundo, de Westeros, onde aqueles personagens habitam. Os incentivos para o comportamento dos personagens vêm de forças externas, às vezes mais fortes do que a sua vida pessoal. Eles são vítimas de sua própria realidade. É por isso que, tanto nas primeiras temporadas de Game of Thrones como agora em Casa do Dragão, a gente fica tenso que qualquer um pode morrer, porque mesmo que aquele personagem morra, a história segue adiante, porque o mundo continua existindo. Game of Thrones, o universo de Game of Thrones, é fascinante porque ele é uma narrativa sobre o mundo e não exatamente sobre as pessoas. São as pressões externas das normas, valores e acontecimentos de Westeros que vão pressionar esses personagens de forma que eles revelem pra gente seus verdadeiros desejos e o seu psicológico. Então, Casa do Dragão, assim como já havia feito Game of Thrones, alia de uma forma muito inteligente esses dois tipos de narrativa. Usa a narrativa sociológica para fazer emergir a narrativa psicológica. Dessa forma, a riqueza do mundo é sempre valorizada e qualquer coisa pode acontecer. Quando Game of Thrones caminhou da narrativa sociológica, excluindo ela e optando só pela narrativa psicológica, personagens como Jon Snow e Daenerys se tornaram mais importantes do que o mundo. Isso tirou a força muito da originalidade e daquilo que fazia com que Game of Thrones fosse tão especial. A Casa do Dragão, pelo menos até agora, está investindo bem nessa narrativa sociológica. É muito claro como todos os personagens, por mais poderosos e importantes que sejam, sofrem a pressão do mundo externo, sofrem a pressão do social em cima deles. Isso não apenas enriquece o universo todo, como também torna a série muito mais interessante, porque realmente qualquer coisa pode acontecer com qualquer personagem a qualquer momento. E aí, gostou dessa diferença entre uma narrativa muito comum e outra não tão comum assim para contar histórias? Se gostou, curte aí e segue a gente. Até a próxima!